Bom dia, irmãos. Ele não pediu para eu estar trazendo a palavra hoje, iniciando aí o ano e começando o ano. Acho que esse período de janeiro, é um período muito simbólico, tem esse simbolismo de um recomeço, Deus dando mais uma oportunidade. Tem gente que não gosta muito, disso, assim, fala que é meio, é só um dia, é só a vida é a mesma coisa e tal. Mas eu gosto, eu sou daqueles que gostam. E eu acredito que Deus, Ele é um Deus de... Essa palavra tá meio... essa frase está meio na moda, assim, mas ela é uma frase correta. Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus de oportunidades. A palavra de Deus nos diz que as misericórdias de Deus, elas são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Então Deus é um Deus de recomeço. Até porque se Ele não fosse, nós não estaríamos aqui. Nenhum de nós. E aí no começo do ano começam as promessas, Você já fez as suas promessas aí de início de ano? Eu já fiz, a minha mulher já está olhando ali já. Já começa as promessas. E eu acho muito importante nós usarmos esse início de ano para também reafirmar algumas coisas, verdades bíblicas para fortalecer o nosso coração, o nosso espírito. É importante começar as dietas, começar as atividades físicas. Eu já comecei, viu? A minha promessa, vou ver se eu consigo, até onde eu consigo. Faz 2 semanas que eu estou indo na academia, para a glória de Deus, amém? Eu posso ouvir um amém? Alguém mais está nessa luta? Nessa peleja? Mas só por hoje, igual o Alcoólicos Anônimos. É igual o Alcoólicos Anônimos, só por hoje. Jesus tenha misericórdia de nós. E eu sempre gosto de começar o ano assim, pensando naquilo que eu devo priorizar, aquilo que deve ser importante. Acho que é legal todos nós fazermos esse balanço. Eu fiz com a minha esposa. Foi um ano para nós muito cansativo. Foi um ano de aprender a lidar com o desafio da paternidade, da maternidade, porque agora a Maria está crescendo, está exigindo mais demanda. E aí eu costumo dizer que é a aula prática, Aqui é a aula teórica. Aqui é a parte mais fácil. Falar aqui é facinho. A aula prática está ali, ó. Aquela baixinha ali, a aula prática. Porque realmente o dia a dia ele revela o quão nós somos incapazes de viver a vida sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda uns dos outros, O dia a dia ele nos mostra, ele revela realmente como nós precisamos do Senhor, a nossa incapacidade diante de, às vezes, coisas básicas, Coisas básicas, nós nos vemos muitas vezes perdidos, muitas vezes essa é a palavra mesmo, incapaz, E nós precisamos de um norte, nós precisamos de uma bússola para nos guiar. E nós vivemos em tempos onde nós temos um excesso de informação. Há um excesso de informação. Todas as gerações anteriores a nós estamos vivendo algo inédito na humanidade, na história da humanidade. Porque a coisa de, 60, 70 anos atrás, as pessoas elas tinham falta de informação. Elas tinham problemas por falta. Então, por exemplo, as doenças eram muito mais pela falta do que pelo excesso.
faltava conhecimento, então não tinha uma vacina, aí a criança morria, as pessoas morriam cedo porque não tinha conhecimento, não tinha médicos. E hoje nós estamos vivendo um momento inédito na humanidade, que é o contrário, nós temos excesso de informação. Então as doenças também estão relacionadas a esse excesso. Então tem excesso de comida também, né? A indústria alimentícia não é algo muito... e não é algo muito antigo. Se você for pensar em história da humanidade, é algo extremamente recente, né? Vamos pensar aí que só para chegar em Jesus teve 2000 anos, né? A Revolução Industrial deve ter, sei lá, 200 anos, não sei, não é muita coisa. Então, hoje nós temos um problema muito sério relacionado ao excesso de informação. O excesso. Nós temos muita informação. Então, onde a gente tem muita informação, muita coisa, tem muita confusão também. Nós vemos as pessoas muito confusas. E aí eles falam: Marcelo, por que você está falando isso? Porque nós, nesses dias, nós precisamos voltar à essência da palavra, voltar às coisas básicas que a palavra diz. Eu não posso acreditar, por mais que isso doa para mim, e eu já tive altos conflitos em relação a isso, eu não posso acreditar na ideia que eu tenho de Deus. Eu não posso acreditar naquilo que eu acho sobre Deus. Eu não posso acreditar naquilo que eu simplesmente ouvi no corte do podcast sobre Deus. Deus deixou a sua palavra. E a palavra é o que nos dá esse norte. E nesses tempos eu acho que isso, por mais que seja básico do básico, tem que ser falado. Nós precisamos ir para as Escrituras e ser básico, sabe? Ser simples. Às vezes a gente quer saber vários mistérios daquilo que vai acontecer, né? Do arrebatamento, da volta de Cristo. Nós nos perdemos tanto olhando as coisas que estão acontecendo, o que é heresia, o que não é heresia. E muitas vezes nós nos perdemos no básico. E Deus, Ele deixou uma referência para nós. Deus deixou uma referência perfeita para nós, que é o Senhor Jesus Cristo, amém? Ele é a referência. E o ano de 2025 para mim, eu não sei como foi para você, mas para mim foi um ano de muito... eu levei muita surra, assim, de Deus, assim, porque eu olhei para mim mesmo e eu me vi muito distante daquilo que Jesus é, de como Jesus pensa. E eu não estou falando de ser bonzinho ou de não ser bonzinho, sabe? De ser politicamente correto ou não, de ser uma pessoa ética ou não. Eu estou falando do coração. Em muitas situações em 2025, eu vi o meu coração sujo. E eu tive que falar para o Espírito Santo muitas e muitas vezes: Espírito Santo, isso aqui que está na palavra, eu não estou conseguindo viver. O meu coração, ele está perdido, enganado pelas fascinações das riquezas, pelos desafios da vida, pelas demandas da vida. E eu acho que é importante nós fazermos esse diagnóstico, porque uma doença, ela só é tratada quando há um diagnóstico, né? Então, muitas vezes a gente vive bem o que a palavra diz mesmo, enganando a nós mesmos, né? Buscando um evangelho, buscando um Jesus que é conivente, é uma versão, como se diz, a gente procura um Jesus que é uma versão 2.0 da gente, né? A gente busca um Jesus que ele é a nossa versão melhorada.
Então ele tem os nossos gostos, ele tem os nossos ranços, né? Porque nós temos os nossos ranços também. A gente é carne de pescoço. Eu não sei você, mas eu sou meio carne de pescoço. Tem coisa que às vezes é simples e para mim parece que está turvo. E eu preciso da ajuda, do auxílio do Espírito Santo. E no começo agora de 2026, o Denão pediu para eu trazer essa palavra. E é muito legal assim, porque o Espírito Santo ele fala com a gente através até daquilo que a gente vai falar, né? E quando ele me chamou para pregar, na hora me veio na mente assim, fala sobre o Sermão da Montanha. Abra o Sermão da Montanha, leia o Sermão da Montanha. E basicamente o Sermão da Montanha, ele está lá em Mateus 5, 6 e 7. Eu vou falar resumidamente, é claro, tem muita coisa assim, eu peguei as coisas que mais me chamaram a atenção, pulei algumas porque não daria para falar de tudo, mas eu vejo ali um manual de vida, um manual de motivações, um manual para a gente fazer uma análise profunda da nossa vida. A gente não para pensar, mas Deus na sua perfeição, Ele pisou na terra. Esses dias eu estava voltando para casa e me veio à mente o versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse versículo ele ficou rodando na minha mente. Eu estava indo no caminho para casa assim, e aí eu comecei a parar para pensar assim, falei, cara, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável. Ele tinha um filho só e Ele nos deu. Ele nos deu esse filho. E eu fiquei assim dentro do carro assim, quebrantado de saber assim, cara, eu sou uma pessoa tão ruim, eu sou uma pessoa tão falha, eu sou uma pessoa tão inconstante, eu sou uma pessoa uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal. O Senhor me amou de tal maneira, o Senhor deu seu único filho, para que eu não perecesse. Você entende que quando a gente vai para a palavra, não há espaço para distrações? Você entende que quando você está com Deus e Deus te mostra esta palavra, não tem mais a igreja do Valdemiro que está roubando dinheiro, não tem mais o fulano de tal que é sem vergonha, não, tem você e Deus. Tem você numa mesa e Deus te olhando falando assim, eu te amei de tal maneira que eu entreguei o meu filho para você. Jesus veio à terra, viveu, morreu, deu exemplo. Isso é extremamente constrangedor. Isso é extremamente constrangedor. Eu não sei como que isso é para você, mas para mim é assim, cara, todo mundo nesse mundo quer glória. Todo mundo nesse mundo quer ser reconhecido. Todo mundo nesse mundo quer ser o cara. Todo mundo nesse mundo quer ter muito dinheiro, quer ter muita fama, quer ter muito sucesso, quer ser bem sucedido, quer ser bem visto pelos outros, quer que todos gostem. Jesus abriu mão de todas essas coisas para morrer numa cruz. Jesus, eu estava lendo a passagem, ele cura o cego e ele fala para ele não contar para ninguém. Jesus, toda vez que o povo vinha trazer glória para ele, ele saía correndo. Isso me constrange demais, porque às vezes uma pessoa me elogia, você já fica assim, nossa, eu acho que eu sou legal mesmo, sou bacana. E às vezes um elogio mexe com a gente. Você imagina você ter uma multidão inteira querendo fazer você rei.
Que era isso que as pessoas, que a multidão que seguia Jesus por causa dos milagres, a palavra diz que eles queriam tornar Jesus um rei. E Jesus abre mão de toda essa glória. Então, nesse começo de ano eu falei, Jesus, eu quero dar mais atenção aos seus conceitos, aos seus critérios, sabe? Ser um pouco mais atento, olhar, tipo, cara, onde está indo o meu coração nesse momento aqui onde eu fui egoísta, nesse momento onde eu me deixei levar pelo meu impulso. E a gente vê que a palavra de Deus, ela é muito prática, Jesus, ele vai falar de uma forma muito prática sobre as coisas do dia a dia, sobre as coisas que nós iremos passar, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Vamos abrir lá em Mateus 5, capítulo 11 e 12, capítulo 5, versículo 11 e 12. Eu vou dar um resumo, tá, pessoal? Eu aconselho todos vocês a ler com calma o Sermão da Montanha. E você lê várias vezes assim o Sermão da Montanha. Lê. Faz igual os judeus lá, que eles decoram o Pentateuco. Lê até realmente aquilo ficar bem gravado. A primeira parte são as bem-aventuranças, e aqui fala, eu pontuei aquilo que mais me chamou a atenção, tá? Tem muitas outras coisas lá, eu estou dando uma pregação resumida, né? Não estou falando, até porque para falar do Sermão da Montanha inteira teria que ter uma série de pregações. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantar todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bem, a gente já começou bem aqui, né? Começamos bem. Seguir a Jesus vai implicar em ser perseguido, ser caluniado. Seguir Jesus, muitas vezes você vai ouvir muita coisa, e nós precisamos estar preparados para isso, porque para você viver isso aqui, você vai ter que abrir mão muitas vezes da sua imagem, da sua reputação, da forma como as pessoas te veem. Eu falo por mim, uma dificuldade muito grande que eu tenho, eu já tive mais, hoje acho que a gente vai ficando velho, essa daí ela vai dando mas essa questão de querer ser aceito por todo mundo. Quem aqui já teve isso? Ou só eu? Essa questão de você querer ser aceito por um grupo de pessoas, se justificar muito, você ficar se justificando muito das suas reais intenções. Às vezes a gente se perde no caminho até de quem a gente é nesse meio tempo. Eu fui uma pessoa muito assim. Eu tenho outras dificuldades que são mais latentes na minha vida até hoje, mas essa daqui é uma que, graças a Deus tratou. Antes eu era uma pessoa que eu queria que todo mundo me amasse, eu queria que todo mundo me entendesse, eu queria que todo mundo... E cara, às vezes você, por seguir Jesus, porque a gente fala, seremos perseguidos aqui, caluniados, não é só essa questão lá de Roma, de ser perseguido até a morte. É claro que isso é um nível hard da coisa, né? E teve homens que foram mártires por Cristo, e realmente foi uma capacidade do Espírito Santo, e eles sofreram coisas que nós não vamos sofrer, que nós não estamos sofrendo, graças a Deus. Mas existem outros tipos de perseguições que acontecem. Muitas vezes você vai ser excluído, né? Você vai ser excluído, muitas vezes por você pensar da maneira que Jesus pensa. Por exemplo, em relação ao dinheiro, se você for pensar da forma como Jesus fala no Sermão da Montanha, você vai ser excluído de um grande grupo de pessoas que acreditam que o homem nasceu para ser rico. Você vai ser excluído
pelo homem que acredita que a felicidade e a plenitude da vida está extremamente atrelada às riquezas. Então, é desse tipo de exclusão que eu estou falando. Muitas vezes, por seguir a Cristo, você vai ser visto como um banana. Um cara assim, pô, esse cara aqui, ele não é da fibra, não sei o quê, não é workaholic e tal, não quer crescer, não quer não sei o quê. E aí você vai ser aquela pessoa que vai perguntar para Deus se é para você fazer algo ou não. E muitas vezes Deus vai falar não para uma coisa que te daria dinheiro. E muitas vezes você vai ser excluído por isso. Muitas vezes você vai ser mal visto pelos seus familiares até. Ou eu estou falando uma coisa que não acontece? Pessoa que tem mais dinheiro na família, pessoa que tem menos dinheiro na família. Isso acontece ou não acontece? É só na minha família, né? Não estou querendo dizer aqui que quem tem dinheiro é ruim, não é nada disso. O que eu estou querendo dizer é que seguir a Jesus vai implicar em você colocar a vontade dele acima da sua vontade. Então nós seremos perseguidos muitas vezes por acreditar no governo de Jesus. Acreditar, isso é histórico, né? Isso é histórico. O posicionamento dos profetas mostra isso. Eles simplesmente se posicionavam, eles falavam a verdade, né? Acho que é Elias, né? Que é do tempo do Jezabel, e qual que era o rei mesmo de Jezabel lá? É engraçado que tem uma hora que ele pede para chamar Elias e ele fala assim: chama aquele cara lá que só fala coisa ruim para mim. Mas na verdade ele não estava falando coisa ruim, ele estava falando aquilo que aquilo que Deus estava falando para o povo. Deus estava falando uma palavra dura e ele estava querendo Acabe. A questão, irmão, não é se Deus está falando para você uma coisa difícil ou uma coisa fácil. A questão não é isso, se Deus está falando uma coisa que você vai ganhar dinheiro ou não vai ganhar dinheiro. A questão está em uma coisa só, que eu quero que você grave: é obedecer ao Senhor. É essa a questão. Às vezes você obedecer ao Senhor, se for do propósito de Deus, vai te trazer muita riqueza. E em alguns casos, sim. Às vezes Deus vai te abrir uma porta e aquilo vai ser uma oportunidade de você abençoar outras pessoas, mas às vezes não, muitas vezes não. Então o foco está em obediência ao Senhor. Amém? Quantos estão aqui dispostos a obedecer ao Senhor? Mesmo que isso custe ser excluído de algumas mesas, ser mal visto por algumas pessoas que você tem consideração. Às vezes você faz uma coisa que você sabe que aquilo não agrada a Deus, mas você quer agradar muito alguém, você quer agradar uma pessoa em especial. Eu era uma pessoa muito assim, eu era uma pessoa meio camaleônica, assim, sabe? Se eu estava perto de uma galera que falava mais de uma coisa, eu procurava me adequar. E eu percebia que isso foi me fazendo mal. Você fala assim, cara, mas eu não sou isso, eu não tenho que ficar mostrando isso, porque sou eu, cara. Às vezes nesse assunto aí eu não vou ter interesse. Então, seja uma pessoa que obedece o Senhor independente da perseguição. Amém? Vamos abrir o 5, 13 ao 16. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa.
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Continuando o Sermão da Montanha, Jesus estava falando sobre o nosso testemunho. Sobre o nosso testemunho. E o nosso testemunho ele está muito mais ligado às nossas ações do que às nossas palavras. Hoje nós temos uma realidade muito dura, né? Que eu percebo que hoje o maior impeditivo de pessoas chegarem ao Senhor é essa questão. Isso é muito forte, tipo, eu conheço pessoas próximas que estão com um ranço de igreja, porque elas veem coisas erradas dentro da igreja e elas em algum momento elas perdem a fé. Então é muito sério isso, nós precisamos alinhar o nosso discurso à nossa vida. Isso é uma coisa que eu peço muito ao Senhor, porque é uma coisa que realmente nós precisamos estar atentos. O discurso ele tem que estar alinhado com aquilo que é a sua vida. Se você fala uma coisa e não vive, é isso, é o sal que não salga, e aí a palavra acaba tendo um efeito contrário, porque Jesus está falando aqui sobre o quê? Jesus está falando aqui sobre testemunho. Então esteja atento, como um discípulo de Cristo, a como a sua vida tem refletido. E é engraçado que isso não tem nada a ver, o Denon fala muito sobre isso e eu acho isso interessante. Isso não tem nada a ver com você ficar pregando para as pessoas, falando para as pessoas que você é crente ou não. Isso tem a ver com as suas ações diante do cotidiano, diante de situações cotidianas. Você ser um testemunho para as pessoas, você inspirar as pessoas a amarem a Jesus. Uma área que eu me policio bastante, que é uma tentação minha, é na área do dinheiro. Muitas vezes a avareza é uma coisa que eu preciso falar, sai Satanás, sai agora, sai Mamon, que está Mamon aqui no texto, ele vai falar de Mamon, porque eu penso dessa forma, eu falo assim, cara, se eu não for generoso na vida do meu irmão, o meu discurso sobre generosidade, ele cai por terra. Você concorda comigo? Quem já passou pela situação de falar assim, eu vou contratar um crente para fazer o negócio lá em casa. Não, contrata crente não. Alguém já falou por isso? Contrata crente não, eles são os mais enrolados. E isso é muito forte, né? Porque a nossa excelência, ela testemunha sobre aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Quando eu estou trabalhando lá no estúdio, quando eu estou atendendo um casal, quando eu estou fazendo um casamento, eu vira e mexe, você vê como é que as verdades de Deus elas precisam vir para a prática? Tipo assim, eu preciso lembrar o meu coração, porque o meu automático, irmão, ele é todo estragado. O nosso automático, irmão, ele é todo estragado pelo pecado. Então eu preciso o quê? Eu preciso pegar a palavra de Deus e falar assim, cara, quantas e quantas vezes, cara, eu com preguiça de fazer repertório para noivo, morrendo de preguiça, falando, nossa, cara, que preguiça, bicho, nossa, meu Deus, eu toco em casamento todo final de semana. E o Espírito Santo me lembra assim, a quem você está servindo? Aos noivos ou a mim? As pessoas ou a mim? E aí eu já lembro meu coração e falo, poxa, não, Senhor, eu preciso, meu coração já começa a se quebrantar. Eu gosto de falar sobre isso, irmãos, porque a gente tem que quebrar esse mito de que quem está aqui falando já passou por tudo. Não, nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Então é importante isso, eu dizer isso, porque realmente essa questão da dificuldade, nós passamos mesmo, o conflito da carne e o espírito que Paulo fala, a presença do pecado, ela está ali, né?
Nós não podemos viver sobre o domínio do pecado. Lá em João vai falar sobre isso, né? Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas o pecado ele está ao nosso derredor. E nós seremos tentados em várias situações, porque eu já vi muita gente até questionando a sua própria salvação por conta disso. Fala assim, mas será que eu fui salvo, não fui salvo? Eu tenho vontade de pecar, cara. Mas não, a presença do pecado, ela existe, ela está no mundo. Esse problema ele só vai ser resolvido de maneira completa na glória. Agora o que nós devemos fazer? Permanecer em Cristo para termos a capacitação do Espírito Santo para viver as verdades do Evangelho que são impossíveis de viver pelo esforço próprio. A lei está aí para provar isso, né? A lei não foi capaz, as regras não foram capazes. Deus enviou o seu Filho Jesus para fazer essa obra. Amém? Então, sobre o testemunho é isso, 6:19 ao 24. Não, desculpa, eu pulei, é 6 do 1 ao 18. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. De forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê em secreto recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. O seu Pai que vê em secreto o recompensará. Amém, irmãos? Acabou a palavra. É isso. Amém. Podia ser assim. Porque Jesus já falou tudo aqui, né? Jesus, mais uma vez, destruindo o nosso ego e nos mostrando que o reino de Deus não nos dará glória nesse mundo. Você vê um tema central aí em relação à oração, em relação ao jejum, em relação às obras. É o tema do secreto. Jesus vai falar muito sobre essa questão de abrir mão da glória, uma coisa que ele foi bom em fazer. Então, essa é uma tentação também muito grande. Nós queremos ser vistos e reconhecidos por aquilo que nós fazemos de bom. E não é legal você fazer as coisas assim e ninguém ficar sabendo,
e você de repente ser uma pessoa meio esquecida pelos outros. Mas a alegria, ela vem de conhecer o Senhor. Quando nós começamos a ter experiências com o Espírito Santo, o Senhor começa a revelar quem Ele é, e aí você começa a perceber que a vida consiste nisso, e que na verdade é uma prisão você querer buscar o reconhecimento, seja nas coisas boas ou em qualquer outra coisa. Isso aqui é muito forte, assim, é muito forte para mim, é constrangedor, porque tudo nesse mundo é visível, né? Tudo nesse mundo é para ver, tudo nesse mundo é para mostrar. Nós queremos mostrar que estamos bem, queremos, muitas vezes, não abrimos o nosso coração, as nossas fraquezas, quem nós realmente somos para o nosso irmão, porque nós temos medo de que ele conheça a nossa fraqueza e de que a gente, de repente, aquela capa de quem nós queremos mostrar para as pessoas caia. E o convite de Jesus é para que a gente esteja por inteiro, né? Jesus ele não faz isso à toa. Ele quer um convite que a gente olhe para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente é importante, para que a gente não se perca em nós mesmos, porque esse caminho de você querer mostrar, de você querer, que é o caminho da religiosidade, ele é um caminho, ele é uma prisão. E Jesus ele quer nos levar a um relacionamento onde nós temos prazer em estar com Ele e saber que a nossa recompensa virá dele. Essa alegria que está proposta, ela é loucura para o mundo. Ela é uma loucura. Ela é uma loucura, porque se você for pensar em tudo que Jesus está falando aqui, está tudo de cabeça para baixo, está tudo ao contrário do que o mundo prega. E o homem, ele nessa busca incessante pelas coisas que são visíveis, ele se perde, a gente se perde. A gente se perde. Porque aí a gente coloca a nossa vida num ciclo de comparação, aí nós olhamos para o outro e fala, pô, mas o outro tem... eu tô com 38 anos, né? Então o pessoal fala que tem a crise dos 40, não sei o quê, tem essas conversas aí, né? Crise dos 70. Mas a crise dos 40 é aquela crise assim poxa, eu tenho as coisas que eu queria ter, eu conquistei as coisas que eu queria conquistar, eu estou... A gente tem essa palavra, né, que a gente usa, eu estou patinando, né? Fulano está patinando na vida. E Jesus, ele tem uma história tão particular para cada um e tão bonita, que muitas vezes a gente abre mão dessa história porque a gente quer se moldar ao padrão do mundo. A gente quer se moldar a um padrão para ser aceito. Isso é muito perigoso, é muito perigoso. E Jesus nos convida a viver uma vida fora disso. Então Jesus vai nos convidar, quando Jesus está falando sobre entrar no seu quarto, quando Jesus está falando sobre jejuar em secreto, Jesus está falando que o verdadeiro prazer vai estar em coisas que não vão te trazer glória nesse mundo, que não vão te trazer reconhecimento nesse mundo. Mas você está olhando para outra coisa, você está olhando para aquilo que o Senhor pode nos dar, e principalmente para a salvação, para a vida eterna, para o conhecimento de Cristo. Então, você está vendo como, voltando para o começo da palavra, você está vendo que como é difícil a gente tem que seguir a um Deus que está na Bíblia e não a um Deus que é uma versão idealizada de mim? É disso que eu estou falando. Porque a gente vai olhar... Meu 2025 foi assim, olhando para mim e falando assim, eu estou muito longe disso. Muito longe disso, porque eu desejo glória, eu desejo muito dinheiro, eu desejo ser reconhecido pelas pessoas, eu desejo ser grande. E como que a gente mata esse
esse eu, se submetendo a Cristo, olhando para Ele e contemplando Ele. A gente precisa contemplar o Senhor. O que é contemplar o Senhor? É olhar para Ele e meditar, e falar assim: Cristo, olha quem o Senhor foi na terra, me ajude a ser um pouco mais assim. O Senhor podia todas as coisas e o Senhor abriu mão de todas as coisas. Agora a gente... 6 do 19 ao 24. Olha ele aí de novo. Não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumule para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver, cantamos sobre isso, né? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um, amará o outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Olha ele aí de novo, né? 24, é isso aí. Eu acho muito legal a forma como Jesus fala sobre a analogia que Jesus fala sobre o dinheiro em relação aos dois senhores. Que você não pode servir a um e ao outro ao mesmo tempo. Porque muitas vezes em meu coração eu me vi querendo fazer isso. E muitas vezes isso é o que acontece com o crente. Ele quer servir os dois. Tipo assim, eu quero servir um, mas quero servir outro. E Jesus nos convida a realmente buscar a Ele, ter o nosso tesouro escondido nele. Esse amor pelas riquezas, ele não vai ser neutralizado de outra forma. Ele não vai ser neutralizado de outra forma. Na minha vida, eu vejo muito assim, quando eu começo a esfriar nos devocional, quando eu começo a esfriar na oração, é batata, velho, é batata. Você começa a pensar, e o mês que vem? Será que vai ter? Será que vai sobrar? Será que vai faltar? Aí entra lá na planilha, vê lá a planilha, vê as contas. Essa conta aqui vai acabar, olha que benção. Nossa, mas tem essa daqui que vai entrar. O coração começa a se encher de ansiedade. Por quê? Porque nós não estamos contemplando a palavra, mas nós estamos servindo a um outro Senhor. E quantas vezes, irmãos, a gente poderia poupar quantas coisas que eu pensei, que eu gastei a minha mente ali relutando, e coisas que nem aconteceram. Por quê? Porque o meu coração ele não estava no tesouro, ele não estava olhando para Jesus, ele não estava se firmando para a palavra de Deus, mas ele estava se firmando no mamon mesmo. Eu estava servindo ao outro Senhor. E essa tentação, ela é uma tentação muito, muito presente, porque o dinheiro ele tem a ver com as nossas necessidades, entendeu? Ele mexe num lugar da gente que é muito arenoso, assim, é uma areia movediça. E Jesus vem sempre com o cuidado dele no momento certo. Quantas e quantas vezes eu ouvi de Jesus assim: você está vendo? Por que você se preocupou tanto com isso aqui? Por que você estava tão preocupado com isso? Eu estava cuidando de uma maneira que você... Essa é uma área, irmãos, que na minha vida, assim, é um constante tratar do Senhor. Porque a tentação, ela é muito grande, sabe? E
E olhar para a palavra sempre vai te trazer essa esperança. Nós precisamos fazer essa prática de olhar para a palavra, sabe? Colocar em prática a palavra, sabe? Pegar aquele mês que está ruim, aquele mês que está, sei lá, está faltando, e olhar, em vez de ficar pensando caraminholas na cabeça de um monte de coisa, não sei o quê, você simplesmente olhar para aquilo e falar: Jesus, eu entrego as minhas finanças nas suas mãos, eu entrego a minha casa nas suas mãos, o Senhor sabe daquilo que eu preciso. E quantas pessoas estão imaginando que a plenitude da vida está atrelada a um conforto financeiro, a um conforto, a uma ausência de problemas, e muitas vezes a gente fica com o nosso coração inquieto, e muitas vezes nós contraímos até dívidas. Você vê muita gente endividada, porque, tem muita gente que é doente. A pessoa, ela precisa comprar. Vocês já viram isso ou eu estou em outro planeta? Ela precisa comprar para poder se satisfazer, porque se ela não tiver tal coisa, eu fico muito assim, quando eu vejo uma pessoa falando assim: mas sem isso aqui não dá. Eu olho assim, deixa Jesus trabalhar. Por que não? Porque na verdade o nosso coração, ele está querendo preencher, ele está querendo ser preenchido com outras coisas. E esse homem, ele precisa ser desconstruído, ele precisa ir sendo amassado, sabe? Precisa ir desconstruindo. Então, quantas e quantas vezes eu me vi assim em situações, quem é músico aí sabe, de comprar equipamento, de não sei o que, cara, e o Espírito Santo de repente virar para mim e falar assim: cara, por que você quer isso? Por que você está gastando tempo com isso? Por que isso está tomando essa importância na sua vida? E vai lá no Mercado Livre e vê. Não é possível, né? Que só eu faço isso aqui. As irmãs estão dando risada, certeza. Tem as irmãs que é na Shopee. E ninguém compra instrumento aqui, só você ficar. Na Amazon, né? É o Trindade do Inferno, é a Amazon, Shopee e Mercado Livre, né? E Shein, né? Quem é da Shein? Shopee. Quem é de todos? Cara, você entende que você vai precisar realmente desconstruir. Eu acho que essa é a palavra. Jesus quer desconstruir o homem velho e fazer o novo homem. Mas esse novo homem, ele vai surgir com uma mudança de mentalidade, não é com uma mudança externa. O Zé Bruno fala uma coisa que eu já falei aqui em outra palavra, que eu acho muito legal. Quando você é tentado a fazer algo que é pecado, ou que você vê que é um desequilíbrio aí, falando de compras, né, de coisa e tal, você tem que fazer a seguinte pergunta: por que eu estou querendo fazer isso? Essa é a pergunta. O que eu estou querendo suprir dentro de mim? O que está faltando? Cara, às vezes a gente vai olhar, vai ter coisas profundas, raízes profundas, vai ter raiz de rejeição, muitas vezes. A pessoa, ela se sente aceita porque na infância dela passou dificuldade, e aí a gente vê que Jesus, ele quer nos dar uma nova identidade que não está atrelada a nada disso. E tem momentos que eu chego na presença de Deus e eu falo assim: Jesus, é só isso, é só viver. É só viver, é só andar com o Senhor. O Senhor vai aparando as arestas, é só confiar no Senhor, é só perguntar para o Senhor. Coisas simples. É só perguntar, falar: Senhor, como o Senhor quer que eu viva esse dia de hoje? Sabe, é só você
estar mais atento e sair do piloto automático. O convite de Jesus é que a gente saia do piloto automático. Nós temos um piloto automático muito estragado. O meu, ele é estragadíssimo, entendeu? O nosso piloto automático, no nosso piloto automático está embutido as nossas crises, está embutido os nossos traumas, está embutido um monte de tranqueira. E para Jesus poder nos transformar, nós vamos precisar da ajuda do Espírito Santo, dessa contemplação. E o que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Simplesmente nós estamos sentando. O que nós estamos fazendo aqui é sentando naquele monte e ouvindo Jesus falar. Não eu falando, né, gente? O que estava no telão, tá? É simplesmente isso que a gente precisa fazer mais. Jesus, eu vou sentar esse sermão é do monte? Eu vou sentar nesse monte aqui e ouvir. Mas ouvir atento. Ouvir com a perspectiva de que não é qualquer coisa que você está ouvindo. Porque isso é muito importante de dizer, porque hoje a coisa é tão líquida que o sermão da montanha pode virar um Reels, né? Vai pro próximo. Você não pode servir a 2 senhores. Vai pro próximo. Que legal, bichinho. E o convite de Jesus é totalmente ao contrário, é um convite de contemplação. Se nós não contemplarmos as características de Jesus, as ações de Jesus, as reações de Jesus diante das circunstâncias mais adversas e mais simples da vida, nós vamos ficar batendo cabeça. E você fala batendo cabeça. Na prática, por exemplo, uma pessoa que, vou dizer na prática, uma pessoa que não se controla em compras, ela é uma pessoa provavelmente que vai viver sempre no vermelho ou sempre na corda bamba. E aí ela ainda vai dar um monte de desculpa. Não, porque onde já se viu nos Estados Unidos isso aqui custa $5? Onde já se viu? Não, isso é culpa do governo. Lá nos Estados Unidos, com esse dinheiro eu tenho uma BMW. É muito mais fácil jogar para o externo, é muito mais fácil a gente jogar para aquilo que não é a nossa responsabilidade do que olhar para nós mesmos e falar: Jesus, é um pedaço de lata sem vida mesmo que domina a minha vida? É um pedaço de pano costurado mesmo que domina a minha vida? São essas coisas que dominam mesmo a minha vida? Mas para isso a gente precisa parar e olhar para nós mesmos, olhar para a nossa situação. Sabe, irmão, isso que eu estou falando são coisas que eu vejo em mim mesmo, que muitas vezes eu preciso parar e olhar assim e falar assim: Jesus, 2026, ele não pode ser, sabe, a caminhada proposta lá por Paulo é uma caminhada de conhecimento do Senhor. Eu não posso ficar quase, sabe, no mesmo lugar. Esses dias o Espírito Santo me ministrou de uma maneira muito forte através da minha filha. Quem tem filho sabe que Deus fala muito através dos nossos filhos, né? E eu fui colocar minha filha na janela assim, que tem uma proteção na janela, e o sol estava a coisa mais linda assim, estava a coisa mais linda o sol. Estava bonito demais. Eu falei: amor, vou pôr a Maria na janela. Até tirou umas fotos. Aí a Maria foi na janela, ela olhou um pouquinho para o sol, e aí tinha o negócio da persiana. E ela esqueceu do sol e começou a brincar com o negócio da persiana. Começou a brincar. E na hora, o Espírito Santo falou assim: é isso que vocês fazem comigo. Eu tenho um sol, uma coisa enorme, e vocês estão olhando ali pro brinquedinho ali, pô. Muitas vezes é o que você faz comigo. Mas aí o Espírito Santo me deu mais uma lapada. Só tem uma diferença. Ela tem 1 ano e meio. Você tem 38.
Então isso quer dizer, muitas vezes não era mais já para estar preocupado com coisas tão pequenas, né? E já era para estar se aperfeiçoando, já era para estar mais... Meu, e não é questão de estar mais espiritual, estar mais sabendo mais do grego, do hebraico, do aramaico, não. Sabe o que é? É para estar mais simples. É para estar mais simples, é para estar mais humano, é para estar mais perdoador, é para estar menos descomplicado. Ah, tem que ir na casa do fulano. Ai, do fulano não. Já foi a semana passada na sua mãe, hoje na minha... Não. É para estar mais descomplicado. É para estar cedendo mais. É para estar já não tão preocupado com se tem, se não tem, se vai, se não vai, se foi, se não foi. Sabe? É disso que eu estou falando. É dessa simplicidade. Jesus nos quer levar a essa simplicidade. Uma coisa que eu amo em Jesus, só para encerrar. Uma coisa que eu amo em Jesus, cara. Eu amo isso em Jesus. Cara, Jesus não pegava no pé de ninguém. Jesus não pegava no pé de ninguém. Jesus falava assim, cara, deixa tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. O cara era rico. O cara ficou triste. Eu ficaria triste também. Confesso para vocês que eu não ficaria muito feliz, não. Mas o cara não quis e acabou. A história acabou ali. Ele podia ser um Pedro, né? Ele podia ser... O convite de Jesus, que Jesus estava fazendo ali, não era qualquer convite. Jesus não fazia, se você olhar na Bíblia, Jesus não fazia esse convite para todo mundo. Fez para 12. Ele falou, deixa tudo e me siga. Provavelmente ele seria morto de cabeça para baixo. Na cruz de cabeça para baixo, provavelmente. Provavelmente ele herdaria a vida eterna também, provavelmente. Né? Mas o convite de Jesus não era qualquer convite. Então Jesus ele não vai ficar enchendo a sua paciência. É mais ou menos isso. Deus ele está ali para te ajudar. Você pode fazer o que for, você pode ir longe, você pode, é como o pai com o filho pródigo. Mas a escolha de seguir, eu acho bonita essa palavra. Eu acho bonita, a gente tem que se atentar, irmãos, aos detalhes da Bíblia, as entrelinhas. Eu acho bonita essa palavra, seguir. Seguir, Jesus quer que a gente o siga. O que é seguir Jesus? Seguir Jesus eu não vou contar os meus planos para Deus. Deus, abençoa os meus planos. Não, eu vou falar, Jesus, sou eu que te sigo. O que o Senhor acha disso? O que está em meu coração por detrás disso? Seguir a Jesus implica em ter um Senhor, em ter alguém que está com a vontade acima da nossa vontade. Irmão, se eu fosse continuar aqui, a gente ia longe. Porque ainda tem o 6 e o 7. Mas aí depois o Denão fala sobre o 6 e o 7. O final do 6 e o 7. Amém? Vamos ficar de pé. Basicamente, é sobre isso que eu queria falar. Tinham mais coisas aqui, mas acredito que aquilo que era para ser dito foi dito. E leia, né? Leia os 3 capítulos, são 3 capítulos. Aqui vai falar sobre buscar o reino de Deus e a sua justiça, sobre não andar ansioso pelo dia de amanhã. Vai falar sobre muitas coisas, mas o que eu quero e o que o Denão aqui, né, como líder da igreja também quer, tudo que nós queremos é que
que é seguir Jesus. Tudo que nós queremos é seguir Jesus. Tudo que nós queremos é ter Jesus como Senhor das nossas vidas, com as nossas falhas, as nossas limitações, mas nós acreditamos com toda a nossa vida no poder do Evangelho, no poder da transformação pelo Espírito Santo, e principalmente que você não precisa ficar aí perdido, você não precisa ficar procurando o próximo podcast, você não precisa ficar procurando o próximo guru da mudança de vida, você não precisa procurar o próximo hype, né? Essa palavra está na moda. Você não precisa procurar o próximo hype, você precisa olhar para Jesus. Eu preciso olhar para Jesus, e assim nós vamos ser transformados, amém? Senhor Pai, nós te agradecemos pelo culto dessa manhã, te agradecemos, Pai, pela tua presença aqui nesse lugar. Jesus, eu peço que o teu Espírito Santo, Pai, esteja falando a cada coração, nesse ano que se inicia, Deus. Nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor sabe aquilo que é melhor para nós, Pai. Nos ajude, Pai, a encontrar descanso no Senhor. Que as inquietações da nossa alma, Pai, elas não venham sucumbir à sua voz, Pai. Espírito Santo, que as distrações que o mundo nos traz, que as demandas, as preocupações não nos tornem como Marta, assim como a canção que a gente cantou, Deus. Pai, a tentação é muito grande de nos distrairmos e nos perdermos daquilo que é a verdade, que é o Senhor, Deus. Nos ajuda, Espírito Santo, a valorizar a tua presença, a valorizar o Senhor. Nos ajude, Espírito Santo, a andar com o Senhor de maneira simples, de maneira grata, que a gratidão, que o contentamento esteja nos nossos lábios. Deus, que o Senhor torne a nossa vida menos complicada, Jesus, que nós possamos ser pessoas mais simples, pessoas mais generosas, pessoas menos geniosas, Pai, que nós possamos ser pessoas que realmente refletem o amor, a bondade do Senhor, Pai. Nos ajuda. Esse mundo, assim como a tua palavra nos diz, Pai, esse mundo precisa ver o testemunho do Senhor nas nossas vidas. Existem milhares de pessoas ansiosas, deprimidas, milhares de pessoas preocupadas com o dia de amanhã, e a tua palavra aqui nos mostrou que nós não devemos estar ansiosos pelo dia do amanhã. Jesus, guarda o nosso coração, Jesus, não deixe Satanás roubar a semente do reino na nossa vida, Deus. Não deixe, Jesus, as preocupações sucumbirem à tua presença nas nossas vidas, Deus. Deus, nos dê um coração ensinável, Pai. Tira um coração obstinado. Pai, Israel sofreu muitas vezes porque tinha o coração obstinado. Muitas vezes o Senhor falava, e muitas vezes nós somos como Israel, temos o coração obstinado. Quando queremos algo, vamos lá e fazemos. E muitas vezes quebramos a nossa cara, pois não consultamos o Senhor. Muitas vezes deixamos pessoas feridas com palavras. Muitas vezes, Pai, porque nós não estamos parando para ouvir o Senhor, Jesus. Nos ajude, Espírito Santo. Esse mundo, Pai, ele precisa do amor do Senhor. Este mundo, as nossas cidades, Pai, o nosso bairro, a nossa vizinhança, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas do nosso trabalho, elas estão ansiando por testemunhos, por cartas vivas do Senhor, Deus. Nos ajude, Deus, a não sermos gananciosos, a não sermos egoístas, Deus, mas nos ajude, Deus, a viver a simplicidade do Evangelho, Pai.
E se muitas vezes nós formos perseguidos, por isso pessoas não gostarem da gente, Deus, que nós possamos ter a serenidade de saber que o Senhor Jesus sofreu muito, muito, muito pior. E que nós possamos ter a tranquilidade de quem sabe que foi salvo da morte. E que independente do que acontecer nessa vida, nós viveremos com o Senhor eternamente, Pai. Dai-nos essa tranquilidade, essa serenidade, que não há doença, não há escassez, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aquilo que o Senhor preparou para nós não está aqui, Pai, mas está na eternidade, Deus. Nos dê a serenidade, Deus, para não se desesperar pelo amanhã, se desesperar se vai acontecer coisas ruins, se a política vai mudar, se vai ter guerra, se não vai ter guerra. Nos dê a tranquilidade de saber que nós estamos na mão daquele que criou o universo, nas mãos daquele que criou todas as coisas e tem o controle e o domínio de todas as coisas, Pai. Mesmo que a nossa vida não esteja do jeito que a gente quer, mesmo que a gente não seja quem a gente acha que a gente deveria ser, que o Senhor nos dê a paz de saber que estamos sendo transformados pelo Teu Espírito Santo e a humildade de saber que esse processo está acontecendo nas nossas vidas, e de que nós não devemos ser tão duros com nós mesmos, exigindo uma perfeição, mas sim nos entregando ao Senhor e falando: Jesus, eu não posso isso, Pai, eu não consigo, me ajude, ter a humildade de saber que muitas vezes o nosso complemento está na vida do nosso irmão, da nossa esposa, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos familiares, e não olhar simplesmente com olhos de ameaça, de crítica, mas olhar como alguém que também está sendo moldado pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, isso é o que eu te peço e te agradeço. Amém, irmãos?